Muito boa tarde, 25 de abril de 2022, já em destaque nesta segunda-feira, como não poderia deixar de ser, a Revolução dos Cravos. Ocorrida em Portugal, teve por base um golpe militar realizado em 25 de abril de 1974 e que pôs fim a 48 anos de ditadura salazarista, até Marcelo Caetano. É um dos mais importantes acontecimentos históricos da década de 70. Fartos das imposições do regime salazarista, os portugueses quiseram virar a página, o que veio a acontecer através de um grupo de militares, os chamados Capitães de Abril. Depois de uma primeira tentativa sem sucesso, em março desse ano, no dia 25 de abril de 1974, as ruas de Lisboa acolhiam o golpe militar que conseguiu depor o presidente Marcelo Caetano, que se rendeu às 7h30 da tarde desse dia e seguiu para o exílio no Rio de Janeiro, onde veio a falecer. A Revolução dos Cravos aconteceu praticamente sem violência. Diante da vitória rápida e sem hostilidades, dizem que uma florista começou a oferecer flores aos soldados. Outras versões afirmam que foi uma mulher que voltava do trabalho. Seja como for, os cravos foram oferecidos aos soldados que os colocaram nos canos das armas. Os cidadãos que saíam às ruas para comemorar também pegavam nos cravos e assim esta flor ficou como o símbolo e nome da Revolução. É sobre este e outros pormenores que vamos falar. Para tal, contamos com a presença de Adrião Cunha, licenciado em História, mestre em História Contemporânea e doutorado em História na Faculdade de Letras da Universidade do Porto. É investigador do Centro de Investigação Transdisciplinar, Cultura, Espaço e Memória. Muito boa tarde, Sr. Adrião Cunha. É um prazer, um enorme prazer tê-lo aqui na minha companhia, já que nos conhecemos há muitos anos. Soutor, começamos por esta ideia de ter sido efetivamente uma revolução, sem grandes hostilidades, e aparece aqui este cravo, esta flor, este é um pormenor até bonito, quando contrapomos com a palavra revolução. Antes de mais nada, muito boa tarde, muito obrigado pelo convite e desde já lamentar o facto de não vir também com a flor, com o cravo que normalmente trago. E porque o cravo de Abril é qualquer coisa que eu ponho no dia 25 de Abril, mas normalmente... E que hoje ainda vai pôr, não é? E claro, mas é uma flor que paira sempre na minha cabeça. Abril com o seu cravo. Disse que o movimento depois corrigiu para a Revolução. Efetivamente existe muito esta dúvida, movimento, golpe. Não, foi efetivamente uma revolução. Uma revolução porquanto, a partir desta data, houve uma alteração profunda na forma de estar em Portugal, quer no aspecto político, quer no aspecto social. Em todas as áreas de viver coletivo houve uma alteração profundíssima. Uma mudança radical mesmo, Uma mudança radical. E ao haver uma mudança radical, ela é consubstanciada na revolução. Uma revolução que inicialmente é feita por um movimento de capitães, por um movimento de jovens militares. A situação teve a sua gênese numa situação corporativa, talvez inicialmente, por causa de um decreto-lei, entre o problema de oficiais de carreira e oficiais milicianos, mas tornou-se a um espírito que bailava nestes homens e tornou-se numa revolução, como eu disse há pouco, que se consubstanciou no 1º de maio de 1974, onde a população inteira, quando eu digo inteira, entre aspas, porque houve alguns que não eram de 25, não pertenceram ao 25 de Abril e que nunca o apoiaram, mas na sua maioria a população portuguesa, no 1º de maio, veio à rua e glorificou os militares e consubstanciou o espírito da Revolução. A Revolução, posso dizer, teve a gênese em 25 de abril de 1974 e foi consubstanciada realmente pelo povo, pela grande massa dos portugueses, no 1º de maio. Quando diz que não morreu gente... Morreram 4 pessoas, morreram. Não foi? A PIDE custou muito a morrer, não morreu de todo e antes de desaparecer, se é que desapareceu, ainda assim matou gente. Matou jovens e é pena que nós não nos lembremos desses cidadãos que
berrando contra e manifestando-se contra a repressão que ainda existia, que a PIDE não tinha desaparecido. Eles, enfim, uns membros da polícia mataram cidadãos portugueses. Não podemos esquecer isso. Portanto, a PIDE ainda continuou a atuar durante algum tempo, mesmo no... A Portanto, PIDE após atuou 25 de Abril. concretamente fazendo fogo e matando, não é? Na Dona Maria da Silva, na sua sede de polícia, como depois ainda custou algum tempo a desaparecer. Eu ainda hoje me questiono se é que desapareceu na totalidade. Pelo menos durante alguns anos ainda permaneceu, certamente. Mas, doutor, também houve muita gente que esteve sob tortura durante algum tempo. Para além dos famosos presos políticos, não é? Os presos políticos ainda assim não demorou. O 25 de Abril, para já, os capitães de Abril, por muitos jovens, entenderam que entregar o poder político e o poder da gestão da coisa pública a um grupo de militares, generais, que era a Junta de Salvação Nacional. A Junta de Salvação Nacional era constituída por elementos que eu penso que a maioria dos portugueses nos dias de hoje se calhar desconhece o nome deles todos. Naturalmente recorda-se no primeiro raciocínio recorda-se de Spínola, e vai recordar-se também de Costa Gomes, e os outros, certamente, que não se recordam. Admito que tenha sido um erro dos capitães, porque eles fizeram o 25 de Abril, tiveram que depois assumir outra vez o movimento, e foi uma pena que tivessem entregue o poder a essa Junta de Salvação Nacional, que qual depois acabou por se desfazer e teve o resultado que todos nós conhecemos, e que é conhecido da história dos dias de hoje. Doutor, fazendo aqui um bocadinho o ponto da situação, portanto, nós tivemos aqui praticamente uma ditadura praticamente não, foi mesmo durante 48 anos, não é? Tivemos Salazar 41, mais tivemos ainda o Marcelo Caetano, estamos 48 ditadura, 48 democracia. Qual é o balanço que faz destes 48 anos de democracia? Como compreenderá pelo aspecto, poderá deduzir os anos que eu tenho. Eu vivi muitos anos no período da ditadura. Eu nasci quando começou a Segunda Guerra, no período em que começou a Segunda Guerra Mundial, portanto passei um bom período do período da ditadura, sei bem o que aquilo era, sei como se vivia e sei quais eram as agruras que se viviam no período da ditadura. Ditadura essa, que foi uma ditadura fascista, de caráter muito pessoal, mas que tinha todo o espírito do fascismo, puro e duro, puro e duro. Naturalmente que agora vivemos 48 anos de democracia. Sabe que, e pode parecer um paradoxo, é mais fácil viver em ditadura do que em democracia. A democracia dá trabalho. Porque em ditadura o indivíduo por simplesmente tem que cumprir as regras. Se cumprir as regras não lhe acontece nada. Deixa de pensar, deixa de ler e vai. E vai ao sabor da maré. Eles mandam, a pessoa cumpre. Não tem que pensar. Em democracia o cidadão tem a responsabilidade própria. Ele é senhor do poder. É senhor da sua vida. É senhor da sua vida e vai outorgar o poder. Por exemplo, nós temos um poder delegado. Nós fazemos eleições para a Assembleia da República. O poder, como sabe, em Portugal existem eleições não para primeiro-ministro, é uma falácia quando se faz, vamos eleger primeiro-ministro. Ninguém elege primeiro-ministro. Nós elegemos uma Assembleia da República e o governo emana da Assembleia da República. Ou seja, nós temos um poder delegado. Quando eu digo que temos um poder delegado, quer dizer que nós próprios nos devemos representar. Nós estamos representados. Temos os nossos representantes na Assembleia da República. O que quer dizer que nós fazemos parte do poder. Mas num órgão coletivo não podem todos mandar ao mesmo tempo, senão tínhamos uma anarquia. Claro, isso é e, portanto, é a responsabilidade e é mais difícil viver em democracia exatamente por isto, porque o indivíduo é responsável daquilo que vai correr, das coisas como as coisas se vão passar. O problema da democracia, porque o meu voto é igual. Pois é, a democracia é exatamente isso.
cada homem é um voto, cada mulher é um voto, não é? E é o poder que instalam em função de uma maioria. Eu sou um homem essencialmente democrata e sinto muito bem A viver em democracia. vivendo nestes 48 anos, com todas as dificuldades, naturalmente, que viver livremente representa, do que nos outros anos que vivi, 30 e muitos anos, que vivi em período de ditadura. Que os jovens de hoje custa-lhes muito até compreender como é que se podia viver assim. Eu digo-lhe isto porque tenho uma família constituída, 4 filhos, 10 netos, 4 bisnetos, e quando digo aos meus netos como é que se vivia Em ditadura? em ditadura, eles por isso simplesmente não acreditam. E como eu sou historiador, eles começam logo a pensar que eu estou a fazer história. E a história, o verdadeiro historiador é aquele que reproduz a verdade, não fabrica histórias, reproduz a história. E é isso que eu procuro fazer. E vamos continuar a falar de 25 de Abril aqui a pouco, mas apanhando esta sua deixa de reproduzir história, é isso um pouco que está a fazer com Humberto Delgado? O Soutor já publicou 2 obras sobre Humberto Delgado. Vai também em novelas apresentar agora uma pequena obra, julgo eu? Ou... Sim, em novelas foi apresentada ontem, na noite de 24, é um opúsculo sobre Humberto, um trabalho, um pequeno trabalho, sobre Humberto Delgado em 1958 e as eleições de 1958. Não sei se sabe que Humberto Delgado, no Conselho de Penafiel, ganhou numa freguesia. Foi novelas, não foi? Novelas. Daí a apresentação do livro em novelas. Daí, realmente, a apresentação em novelas, porque houve uma distração e deixaram... Houve uma distração e a contagem dos votos, no fim, deu uma vitória em novelas. Da mesma maneira que no Distrito do Porto, houve uma freguesia também em Gaia, onde o General Delgado ganhou. E o Presidente da Câmara ficou chateado, não foi? Com o facto não de... só, o Presidente da Câmara ficou muito preocupado, recebeu cartas interrogatórias do Governo Civil, não é? Porque é que Humberto Delgado ganhou em novelas? Como é que era possível? Como é que isso acontecia, não é? Não é tanto como é que ele aconteceu, porque o Humberto Delgado ganhou em novelas como ganhou em muitas outras freguesias. Ao contrário daquilo que a comunicação social de então veio noticiar. Mas onde houve verdadeira democracia, onde não foi possível cercear os votos, Humberto Delgado ganhou. Só que oficialmente não podia ganhar, porque o sistema estava todo artilhado. Estava artilhado aonde? Estava artilhado nos cadernos eleitorais, porque as pessoas, havia muitos cidadãos que não se podiam inscrever e havia outros que, estando inscritos, não podiam votar. Portanto, o Humberto Delgado... Nessa altura as mulheres ainda não votavam. Não, as mulheres já votavam. Em 58. Já votavam. Agora, a liberdade de votar é que estava completamente cerceada. Não podemos esquecer que na manhã da eleição, em 1958, houve um decreto que saiu uma portaria a proibir a fiscalização das assembleias de voto. Quer dizer, as assembleias de voto não era possível haver fiscalização. Portanto, repare, numa situação destas, era completamente impossível qualquer oposição ganhar. O sistema estava completamente artilhado. Isto para a Presidência da República, como para a Assembleia Nacional. Para as primeiras eleições que houve para a Assembleia Nacional em Portugal, depois do golpe de 28 de maio de 1926, foi em 1934. E de 1934 até 1974, nunca houve uma personalidade da oposição que tivesse sido eleita para a Assembleia Nacional. Portanto, como é que era possível uma situação destas? Só que, realmente, com um caderno eleitoral completamente artilhado, e era isso que acontecia. Então, Humberto Delgado era uma pessoa muito corajosa. Não, eu diria que fazer oposição em Portugal era necessário ter coragem. E houve muitos portugueses que tiveram a coragem de fazer oposição. O General Delgado foi um deles. Não podemos esquecer que o General Delgado serviu o regime. Serviu o regime, mais, até lhe diria, e iria-lhe recordar,
que a primeira revolução, ou várias revoluções, durante o período da ditadura. Nós esquecemos, e era bom que nós recordássemos, esses movimentos revolucionários que existiram em Portugal. Um dos primeiros movimentos revolucionários que existiram em Portugal contra o regime foi o 3 de fevereiro de 1927, no Porto, e em Lisboa, no dia 8 de fevereiro. Curiosamente, no dia 8 de fevereiro, no Largo do Rato, onde morreu gente, onde houve muitos tiros, Humberto Delgado e o capitão Henrique Galvão estavam a combater do lado das forças legais ao governo, não é? Portanto, eram homens do regime. Do regime. Eram homens do regime. Mais Humberto Delgado foi um homem do regime, e inclusive esteve na Legião Portuguesa. Curiosamente, não há uma única imagem de Humberto Delgado a fazer a manifestação nazi. A manifestação nazi. Não, ele foi um... Peço desculpa. A partir do momento em que Humberto Delgado vai para os Estados Unidos, não podemos esquecer, inclusivamente, que Humberto Delgado é o único português que está, em 1957, está presente nos ensaios de uma bomba nuclear nos Estados Unidos. E, portanto, só isso mostra grande confiança no homem, mas é depois, a partir daí que este homem ganha uma visão do que é viver em liberdade, do que é democracia, como é que os outros povos estavam a viver. E está disponível, de facto, a enfrentar tudo e todos, a arriscar a sua vida pela causa da liberdade. Isto tem uma grande história, como é que o Humberto Delgado se candidata à presidência da República. Enfim, não vamos por aí, mas vamos, por simplesmente dizer que era um homem que tinha consciência de que era completamente impossível derrotar o regime por via eleitoral. Havia necessidade de um movimento de força. E Humberto Delgado tentou portuguesar ou implementar esse movimento de força, que não são conhecidos. Houve dois movimentos que não são conhecidos. O único movimento que ele tentou depois é aquele que toda a gente conhece, que foi o movimento do quartel de Beja, em que houve mortos, em que ele arriscou a vida, em que lá esteve também. E, portanto, é um homem valente. E porque é um homem valente, morreu também, assassinado às mãos da PIDE, por ordem de alguém. Não vamos esquecer isso. Com julgamentos depois do 25 de Abril, que é uma vergonha para os julgamentos. O julgamento dos assassinos do Humberto Delgado é das maiores vergonhas, talvez, que nós temos. Acha que foi uma farsa? Foi tudo uma farsa? Foi uma farsa. Onde é que estão os criminosos? Onde é que estão presos? Onde foi a pena que eles cumpriram? Etc. Crime de morte, não é? Como jurista sabe perfeitamente a penalidade que os autores do crime estão sujeitos. Repare o que é que aconteceu. É uma vergonha. E, efetivamente, este foi também um dos resultados, não é, da Revolução de Abril. Soutor, mas porquê esta atração pelo general Humberto Delgado? O Soutor publicou já 2 obras sobre o general Humberto Delgado. É um símbolo, Humberto Delgado é um símbolo, mas há outros que são símbolos também, que não tiveram as luzes da ribalta tão em cima, mas são homens com um protagonismo fantástico. Estou a lembrar neste momento, entre vários, lembro-me de um homem que se chamava o capitão Henrique Galvão. O capitão Henrique Galvão é um homem de uma valentia e de uma coragem cívica notabilíssima e que teve atos brutais. Desde logo, podemos tirar a cabeça a tomada do Paquete de Santa Maria, depois batizado em Santa Liberdade. Mas temos outras ações notáveis, que é o desvio de um avião comercial, por exemplo. O primeiro desvio na história da aviação civil tem a mão do Henrique Galvão. Curiosamente, também com atores muito, muito curiosos, um deles, o Camilo Mortágua, que é pai das irmãs Mortágua. Das irmãs Mortáguas.
sobre o Boa Lisboa, sobre o Boa Lisboa e deitar papelinhos por cima da casa onde vivia o Salazar, sobre o Palácio de Belém, eu acho que é de Belém mas é notável. Independentemente disso, num ato político, ele é o primeiro líder da oposição a ir falar nas Nações Unidas, em ter palco nas Nações Unidas, e, portanto, isto é pouco conhecido. É pouco conhecido. A intervenção que ele faz nas Nações Unidas é notável. Mas há outros também, outros indivíduos que tiveram ações contrárias ao regime, visando a libertação do país e que estão ostracizadas. Desde logo, porque não lembrar-nos de dezenas e dezenas de mulheres e homens que tiveram que sair do país, tiveram que pedir asilo político, viveram fora das suas famílias, arruinaram, deram cabo da sua fazenda, arriscaram tudo pelo bem coletivo, porque eram contrários ao regime. Desde logo Mário Soares, não é? Que também esteve exilado em França durante alguns anos. Mais, é o Mário Soares, que depois, enfim, teve as posições que nós conhecemos. Mas, e que regressou já no pós-revolução, não é? Regressou a Portugal no pós-revolução. Sim, ele tinha estado nos Estados Unidos, tinha estado no Brasil, e depois o regresso a Portugal era demasiado perigoso e foi a própria esposa, a Dona Maria de Jesus, que lhe recomendou que era melhor ele ir passar por Paris, ver como é que as coisas estavam, como é que as coisas corriam, para regressarem nessa altura, inclusivamente, morre o Dr. João Soares, o pai dele, e é-lhe permitido que ele vir ao funeral e dão-lhe 4 horas para ele voltar a sair do país e teve que sair. Mas repare, aí já estamos no estrutor do regime, já estamos a falar de Marcelo Caetano, um período, mas antes disso a coisa era francamente pior. E o número de pessoas que tiveram que viver no estrangeiro são imensas. Desde indivíduos que estavam ligados à ciência, nós temos as melhores cabeças que o país tinha na área das matemáticas, na área da medicina, na área das engenharias, em várias cabeças áreas. Que colocavam questões, não é? Várias personalidades da área do saber tiveram que ir lá para fora, tiveram que viver no estrangeiro. Alguns morreram lá. E militares ilustres, Sarmento Peitos, por exemplo, nós falamos agora, da travessia do Atlântico Sul, do Gago Coutinho, Sacadura Cabral. O Sarmento Peitos fez uma viagem à Índia, também de avião, é das viagens aéreas mais interessantes. E a maior parte dos jovens desconhece isto e são personalidades que estão completamente ostracizadas da opinião pública. É pena. Nós temos homens brilhantes que, por causa do regime, por causa de uma política, deram o melhor de si, estiveram que viver lá fora, muitos deles tiveram que morrer lá fora e o país esqueceu-os. Eu acho que a medalha da liberdade... Estiveram no princípio deste Estiveram no princípio. A medalha da liberdade era-lhes muito bem entregue. Doutor, outra situação que efetivamente era aflitiva nessa altura era a questão da censura, não é? Não falo só da comunicação social, havia censura por todo o lado. Acha que hoje em dia ainda se verifica um pouco este tipo de censura ou não? Ou vivemos em plena liberdade? A liberdade é sempre relativa. A liberdade será sempre relativa. A liberdade são fundamentais, temos que ter. Mas há outras, sim, as liberdades são sempre relativas. A censura é qualquer coisa que vai castrar a liberdade do indivíduo. Pensar. Mas não considera que de vez em quando há uma espécie de retrocesso nesta questão da liberdade? Bom, evidentemente que há tentativas de retrocesso. Por exemplo, quando a comunicação social está nas mãos de grandes empórios económicos, é evidente que passa a haver uma censura. Mas é fatal, não é? A comunicação social, qualquer que ela seja, tem sempre uma tendência. Poderá, por mais aberta que queira ser, terá sempre uma tendência. Mas isso é a fatalidade que existe nos regimes da própria democracia. Mas há armas para lutar com isto. Se eu não posso falar aqui, posso falar ali. E, portanto... E podemos utilizar essas armas
territórios há onde não é possível, não é? Permita-me, doutora, que diga assim, podemos e, acima de tudo, devemos. Temos a estrita obrigação de, repare, um dos cancros que nós vivemos hoje em democracia é a votar. Nas eleições, não há nada que justifique a abstenção. Mas eu digo mais, o indivíduo que se abstém não tem o direito de criticar. Ser contra o regime, ser contra o que é que seja. Porque ele não cumpriu um dever cívico pelo qual eu lutei e muitos Mas isso não fãs terá da a minha ver idade com, lutaram. isso não terá a ver com um certo desinteresse atual pela forma como se faz política e pelos políticos? Diz, sabe que o indivíduo que critica qualquer coisa, às vezes conhece mal. É mais fácil criticar sem saber do que criticar sabendo, não é? O direito cívico de votar é fundamental. Eu sou contra a obrigatoriedade do voto. E no dia que em Portugal pusessem o voto obrigatório, eu não votava. Eu nunca deixei de votar desde o dia 25 de Abril até à data, 74. em todas as eleições, para órgãos locais, órgãos nacionais, eu cumpri sempre o meu dever cívico. Quer eu, quer em casa, os meus. Mas no dia em que em Portugal fosse obrigatório votar, eu deixava de votar. A única coisa que eu cumpro, porque é imposta, é conduzir pela direita, não é? Tem que ser. As regras, tanto, têm que existir. Para ser contra obrigatório, aquilo que é obrigatório. Eu acho que é um dever cívico que o cidadão tem. E que pode ou não exercê-lo, não é? Pode exercê-lo ou não exercer. Mas o direito da crítica pertence àquele que exerceu o direito de voto. Eu também considero que se deve exercer, mas não deixo de ver, muitas vezes, o facto das pessoas não irem às urnas, não relaciono com certo comodismo, mas sim com um desinteresse por aquilo que está a ser feito no país. Um desinteresse, a pessoa não se revê em nenhum político e decide não votar. Não deixa de ser, pode ir e votar em branco, não é? Efetivamente pode, mas o significado não... O significado não será não é exatamente o mesmo. Sabe que quem vem de antes de 25 de Abril, nós víamos o exercício da política um exercício nobre. E não era uma carreira. O exercício do bem público é que o cidadão deve exercer em tempo determinado, por um tempo determinado, um tempo relativamente curto, a favor da comunidade. Como profissão político profissional, eu sou contra o político profissional. Eu recordo-me quando era pequena, sempre que um político ia a determinada terra, quase que se fazia uma festa nessa terra. Hoje em dia, não. Hoje em dia, olha-se para um político não da mesma forma que há uns anos atrás. Pois há algumas reservas. O exercício da política é um exercício nobre, é um conjunto de ciências que o indivíduo deverá dominar para ter esse exercício da política, mas não é uma carreira, não deverá ser uma carreira. Político profissional é uma coisa que saem das faculdades, aqueles que saem da faculdade e de algumas faculdades, e era necessário que nós nos interrogássemos que faculdades são, não é? Vão para a política. Não é assim. O indivíduo deve lutar, deve exercer o seu direito, inclusivamente, uma atividade política para o bem público, tendo em conta que o que está subjacente à política é o bem público, o bem coletivo e não o bem pessoal. De quando em vez, não são todos, nós vemos mais o bem pessoal que o bem coletivo. Sr. Doutor, ainda, na sua opinião, ainda se justifica comemorar desta maneira o 25 de Abril? Sempre. Mas para relembrar, efetivamente, os valores do 25 de Abril, tudo o que envolveu a Revolução? Eu não era tanto os valores do próprio 25 de Abril, mas o que está inerente à comemoração do 25 de Abril é os valores que estão inerentes a eles, ou seja, os valores da liberdade, o valor da responsabilidade. O 25 de Abril é uma data que nos deve fazer meditar. Nos deve fazer meditar na medida em que cada cidadão, quando eu digo cidadão, mulher ou homem,
é responsável, tem a sua cota-parte de responsabilidade daquilo que se vai passar. Quer dizer, o alheamento ao negócio público, ao negócio da coisa pública, é mau, é muito mau. E nós devemos estar sempre... deve ser uma preocupação inerente ao cidadão de corpo inteiro. Ao cidadão de corpo inteiro. Não só a política em termos nacionais, porque o mundo hoje, com o andar dos tempos, cada vez é mais pequeno. Sim, o mundo está mais pequeno hoje. Vivemos numa aldeia global mesmo, hoje não é? Como se falava há uns anos atrás e não se percebia, hoje cada vez mais percebemos esta expressão, aldeia global. Aqui há uns anos atrás o mundo era maior. O mundo encolheu. Tem encurtado, é verdade, ao longo como dos eu, tempos. com os anos também diminui. Soutor, tendo em consideração o crescimento que tem havido na extrema-direita na Europa e também agora esta guerra na Ucrânia, efetivamente estes valores começam a ter mais significado. Sabe que os valores, sabe, estes sinais de trânsito em política, direita e esquerda, por vezes, confundem-me um bocado. Sabe que a direita e a esquerda vem essencialmente dos períodos da Revolução Francesa e convencionou-se que estavam de um lado, estavam do outro. Mas sim. Antes disso já havia direita e esquerda. Temos mais o liberalismo e o socialismo. Temos determinados valores que nós temos que defender e pelos quais nos devemos preocupar. Desde logo o cidadão, o outro. Nós devemos preocupar logo com o outro. Isto não comigo, preocupar-me comigo, com os meus, não. É preocupar com a sociedade em si. E são valores pelos quais eu entendo que vale a pena o indivíduo bater-se. No mundo global que nós temos, falou-me agora o problema da guerra da Ucrânia, é uma coisa terrível aquilo que estamos a viver. É uma guerra que está à porta. É uma guerra que está aqui à porta. Com certeza que há muitos conflitos pelo mundo. Nós esquecemos bastantes coisas. É uma guerra, desde logo, há um país que invade e um país que é invadido. O que é invadido, naturalmente, está a sofrer. Mas não podemos esquecer outras guerras que, neste exato momento, também existem no mundo. O Iémen, por exemplo, onde morrem todos os dias dezenas, centenas de pessoas. Mas está demasiado longe para nós. Pois, doutor, é a questão é o que eu digo, é uma guerra à porta. Falamos muito no problema da Rússia invadir a Ucrânia. Temos que ser, e objetivamente, vem a questão da ditadura, das ditaduras, não é? Contra. Eu sou contra qualquer país que invade um país soberano. Um país soberano. E desde logo, lembro-me, não é, que assistia aos Estados Unidos a invadirem o Iraque. O crime é exatamente o mesmo. Os Estados Unidos são tão bons como a Rússia, neste momento. Aquilo que fizeram no Iraque é exatamente aquilo que a Rússia está neste momento a fazer na Ucrânia. Nem mais, nem menos. Só que a Rússia, neste momento, tem parceiros. E o Iraque, quando os Estados Unidos invadiram o Iraque, também tiveram parceiros, inclusivamente alguns portugueses, de má memória. Recorda-se disso? Era bom que essas pessoas recordassem. Sinceramente, não. O português está a falar na questão da... Não, estou a ocupar, por exemplo, o doutor Durão Barroso, houve a conferência nos Açores. Sim, que esteve com o Presidente dos Estados Unidos. Há invasões boas e invasões más. Mas aí Durão Barroso estava com os Estados Unidos, não é? Pois, aí está, não é? E, portanto, não há invasões boas e invasões más. Existem países que invadem e que são contrários às leis naturais dos Estados. E, portanto, aquilo que se está a passar neste momento na Europa é um crime que vai custar está a custar muitas vidas. Mas repare, mas o problema é sempre aquilo que nós estamos a viver agora. A partir de um determinado momento vivemos muito o momento de agora, o já, agora, imediatamente. É aquilo que estamos a viver. Mas há meia dúzia de anos, não é? Não podemos esquecer que a NATO, por isso simplesmente, invadiu a Jugoslávia, não é? E bombardeou Belgrado. Um crime de guerra para mim. Foi um crime de guerra. Com a autorização de quem? Porquê? Inclusivamente quando a Jugoslávia não fazia parte da NATO. Mas agora a NATO tem sido mais cuidadosa. Agora, para já. Para já, porque temos aqui também grandes potências envolvidas, não é? A Rússia e os Estados Unidos. Para já. Vamos ver. Enquanto isso vão morrendo muitas pessoas. Eu abordei esta questão também, Soutor, porque na Rússia, logicamente, que vigora uma ditadura, não é?
E aí está, estamos aqui a falar no 25 de Abril, na Revolução. Há informação e contra-informação, logicamente na Rússia também há muita censura, a população não tem acesso à informação real e verídica, não como nós europeus, e tudo isto conta, caso contrário, inclusivamente a população russa poderia até tomar uma atitude de maior vigor, digamos, contra aquilo que está a ser feito na Ucrânia. Nós não sabemos exatamente o sentimento do povo russo, não é? A comunicação social não nos dá o que é o sentimento do cidadão comum. Sempre que tenta, o cidadão comum russo, sempre que tenta demonstrar o seu sentimento, vai preso, portanto também não há muitas oportunidades para se poder manifestar, não é? Já foram milhares. Ponho seríssimas reservas àquilo que se está a passar. Para já, a invasão a um país soberano. Sim, esse é um facto. Isto é um facto. E, portanto, aí a nossa crítica, por isso simplesmente, tem que ser objetiva. Um país que invade tem que ser condenado e outro que é invadido. E, portanto, não pomos quaisquer reservas. Soutor, pesando tudo isto que dissemos aqui hoje, 25 de Abril, comemorações sempre, é isso? Sempre. 25 de Abril, revolução, sempre que for necessário. Viver a revolução sem tiros, mas viver no espírito da revolução. O 25 de Abril é sempre qualquer coisa que não está terminado. O 25 de Abril é uma revolução que se fez fazendo. E quando eu digo isto é porque não é um produto acabado. É um produto que cada um de nós, cidadãos portugueses, independentemente da idade, devemos ser atores, devemos ter uma participação ativa. O bem da liberdade não é um bem que se termine. O bem da liberdade não é algo adquirido, é extremamente frágil e a mais pequena coisa ela pode terminar. O 25 de Abril de 1974 foi qualquer coisa de extraordinário. Que se fez fazendo, ou seja, a responsabilidade deste movimento é uma responsabilidade de todos nós, daqueles que vieram de antes e para os jovens e para os responsáveis políticos que são pós-25 de Abril, mas têm que raciocinar aquilo que existia antes de e porquê, as causas que estavam inerentes ao 25 de Abril. E o 25 de Abril é qualquer coisa que tem que se fazer na continuidade, não é um produto acabado, não é algo que se fez e fica na história, naquilo que os meninos vão estudar e é um produto terminado. Não, é um produto que nunca está terminado, não há revoluções perfeitas, há intenções de que os movimentos sejam corretos para o bem da sociedade, mas depois há a imputação ao cidadão de terminar aquilo que se começou. 25 de Abril é algo que na sociedade portuguesa não terminou, que se continua a fazer e que se deverá continuar a fazer ao longo dos tempos. E, pelo menos, é este o meu espírito, porque eu já sou muito velho, eu já venho antes de 25 de Abril. E a comemorar, não é? Para relembrar o que é que esteve subjacente a esta necessidade da Revolução. Doutor Adrião Cunha, muito obrigada por ter estado no Em Destaque desta segunda-feira, dia em que se celebra efetivamente a Revolução dos Cravos. Obrigada por ter estado na nossa companhia. Foi um prazer. 25 de Abril de 2022, há em destaque nesta segunda-feira, como não poderia deixar de ser, a Revolução dos Cravos, como dizia o Dr. Adrião Cunha, o 25 de Abril sempre, e terem atenção que esta revolução não está acabada. Muito obrigada por ter estado na nossa companhia, boa tarde, bom feriado. Novum Canal. Sempre Novum, sempre seu.